Sejam todos muito bem-vindos, eu sou Silvia Vinhas, está no ar o nosso Conexão Capital. Prepare-se para ter sucesso. Eu vou conversar hoje com Ivan Souza, empreendedor, coach e palestrante. Muito obrigada pela sua presença aqui. Ok, é uma alegria, um prazer estar aqui com você. E uma alegria poder falar do livro, poder bater um papo com você e com os seus ouvintes. Muito bem, e aqui ele fala que a gente aprende a ter sorte, Boa noite ao nosso sonoplasta Rosino, estamos no ar. Olha, ele tem aqui um currículo extenso, né? Mas o principal é que ele é empreendedor, coach e palestrante. E ele ofereceu aqui, pessoal, olha só, muita gente quer ter sucesso, né? Quem não quer ter sucesso? Todo mundo quer ter sucesso, seja qual for o empreendimento. Mas muitas vezes esse sucesso acontece e passa rápido, esse sucesso vem e você não aproveita a oportunidade. Tem gente que trabalha, ganha dinheiro, mas perde. Assim, tem gente que só vive para trabalhar, mas não consegue mudar essa vida, né? E aí a gente fala, ai, nossa, aí você olha na rede social, você olha em algum lugar e fala, nossa, olha que sorte que tem, né? Tá bacana, tá com roupa bonita, tá, sei lá, no iate, tá viajando não sei aonde, nós estamos aqui, mas a pessoa tá viajando, né? Tá lá não sei aonde, nas Maldivas. Fala, nossa, como é que as pessoas conseguem e eu não? Porque por mais que você tente não comparar a sua vida, você acaba comparando. É ou não é? Sim. É interessante isso que você está falando, porque funciona mais ou menos assim mesmo. E outra coisa que acontece, Silvia, é que as pessoas se comparam muito com os momentos extraordinários das pessoas, né? Porque ninguém posta os boletos chegando, na verdade, claro que não. né? Essa parte a gente as não pessoas posta, né? só postam os melhores momentos, né? Então as pessoas postam o pódio, postam as festas, postam as bebidas. Ninguém quer compartilhar tristeza, mas ninguém né? quer compartilhar a tristeza, evidentemente. Não. Mas a grande sacada que eu tive quando eu escrevi o livro é porque durante muito tempo eu passei alguns anos da minha vida, durante toda a minha vida profissional, eu passei entrevistando pessoas. Então, a gente aprende muito, né? Entrevistei mais de 3.000 pessoas. Olha, onde você tinha o quê? O programa? Eu tinha uma empresa e eu tinha uma rotatividade muito grande de funcionários, então eu contratava muitas pessoas. Então você conhece pessoas. Então eu conheço as pessoas. Você faz uma leitura da pessoa. Isso, e eu vi muito isso. Pessoas que queriam trabalhar na empresa, mas que na verdade não sabiam por quê. Eu vi muita gente sendo promovida e 1 mês, 2 meses depois a gente ter que tirar a pessoa daquele cargo porque ela foi promovida sem estar preparada. Olha, isso é bacana de falar. Pessoas que ganharam muito dinheiro e perderam porque não se prepararam, porque a escola não ensina, infelizmente, né? Como é que você Agora faz. Agora está começando a ensinar. Agora está começando. Algumas escolas hoje em dia na época que eu estudava, já não preparam, tinha, mas realmente não tinha educação financeira. Os nossos pais, nós não falávamos disso, né? Falava em poupar. Falava em guardar dinheiro. Falava em guardar dinheiro, mas sempre, às vezes guardar dinheiro. Ninguém te dizia como é que você guardava, para que você guardava, era guardar, né? Tanto que antigamente não tinha as aplicações que tem hoje. E tinha, mas não pro povo, né? Não era popular. Não, verdade. Como hoje já é uma realidade para as pessoas. Hoje você pode investir a partir de muito pouco, na verdade. Antigamente não era então, assim, não. Eu observei muitos empreendedores também que tinham negócios e começavam seus negócios e depois perdiam. Então eu ficava vendo aquelas estatísticas do Sebrae, menos de 5 anos, 90%, 80% das empresas fechavam, só 20% prosperavam. E aí eu me preocupava em observar aquilo, e aí eu fui verificando que aquilo muitas vezes, porque muitas vezes as pessoas elas empreendem não por convicção, mas por opção. O cara perdeu o emprego, por exemplo, a opção que ele tem é empreender. Então ele pensa que é fácil. Aconteceu muito na pandemia, né? Tá acontecendo de novo, né? Ainda tá, então ele pensa que é fácil. Eu vi muita gente que trabalhou 30 anos numa empresa, aí recebia uma indenização, recebia uma bolada, como se dizia, né? Pegava todo aquele dinheiro e botava num negócio. Alguém dizia para ele que franquia era um bom negócio. Falta orientação. Não fazia um treinamento, não fazia um curso, não aprendia, não contratava um profissional adequado para cuidar para ele. Porque não tem problema nenhum você não ser conhecedor. Mas você tem que ter pessoas que sabem. Você pode se juntar com pessoas que sabem. Para você ter um bom restaurante, não precisa ser um bom chefe. Mas você tem que contratar o melhor chefe para você ter o bom restaurante. Então eu via que as pessoas perdiam e não sabiam nem dizer por quê.
Se você conversa com uma pessoa de sucesso, e eu sempre costumo perguntar para as pessoas, qual a razão do seu sucesso? As pessoas geralmente sabem dizer qual é a razão do sucesso. Porque tem um planejamento. Mas tem um padrão? Tem um planejamento. Existem algumas coisas que são quase que comuns a todas as pessoas de sucesso. O que você pode... Curiosidade, por exemplo. Tá, é uma pessoa curiosa. Quase toda pessoa de sucesso ela é curiosa. Ela sempre fica buscando, ela tem vontade de aprender, ela vai buscar mais, ela quer saber. Outra coisa é a criatividade. As pessoas de sucesso, elas são criativas. Não se acomodam. Provavelmente nos últimos anos, todos nós tivemos que nos reinventar de alguma forma. É verdade. Né? Você teve que mudar o seu negócio, você teve que mudar a característica do seu negócio. As empresas todas tiveram que trabalhar com menos pessoas. Então, se você tem um negócio ou se você trabalha numa empresa, é possível que hoje o seu programa tenha menos gente, menos colaborador do que tinha há alguns anos. Né? É verdade. Porque a crise foi fazendo com que a gente precise fazer mais com menos. Cada vez é mais importante você aprender a fazer mais com menos. Outra coisa, a pessoa de sucesso, ela sempre é inovadora. Então, ela sempre consegue inovar. Ela é inconformada. Né? Não se conforma. Não aceita só aquilo, não aceita aquilo. Não aceita o não. Ela não aceita o não. Então, você conversa com uma pessoa de sucesso, ela está sempre buscando. E às vezes é pessoas que já têm muito. Mas tem gente que não tem esse perfil. E aí não vai fazer sucesso? Porque tem gente que pode tem aprender. Perfil de empreendedor. Tem gente que quer estar sempre buscando, sempre buscando. Não, vem aqui, por favor. Abaixa para mim, por favor. Não, tá muito calor. Tá calor. Tô tentando arrumar aqui o nosso... O sucesso, Silvia, na verdade, ele pode ser para todos. Só que não é algo que acontece por acaso. É preciso se preparar. Se preparar. Eu só quero colocar vocês na conversa, gente, porque assim, tá lançando praticamente, Sim, né? O livro é recente. Ainda não houve nenhum lançamento oficial devido à pandemia. Né? Prepare-se para ter sucesso, é cheio de dica, tá? Do Ivan Souza. E ele quer presentear vocês. Então, o que eu vou combinar aqui? No 11 98334 5777, você pode ligar e participar, fazer sua pergunta em relação a sucesso, né? Alguma coisa que você queira saber. Porque, além de tudo, ele é coach. E hoje, coach é aquele que direciona você, muitas vezes, né? Só para explicar o que é coach para o pessoal. É quase impossível, hoje em dia, você ver uma pessoa de sucesso que não tenha uma equipe trabalhando com ele, né? Então, você vê no mundo dos esportes, que você conhece tão bem, né? Hoje é quase impossível você ver um atleta de sucesso, um atleta de alta performance, que não tenha uma equipe muito grande cuidando dele. Né? Aqui eu tenho aí, ó, tem minha equipe, tem o Rosino, tem a nossa produção, né? Senão, ninguém faz nada sozinho, gente. Eu quero que vocês liguem no WhatsApp, tá? Manda seu áudio. As 2 primeiras pessoas que participarem, os 2 primeiros ouvintes, vão vir aqui buscar esse livro novo, está saindo do forno. Prepare-se para ter sucesso e torne-se uma pessoa de sorte. Quando ele fala isso, é o seguinte, quando fala assim, a pessoa tem sorte, foi até bom a gente falar. Gente, eu também, quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. Essa frase até já virou, assim, coloquial. Perfeito. Porque a gente sabe que nada vem com a sorte. Pode até, por exemplo, o cara ganha na Mega Sena. Se ele não tivesse preparado, ele vai fazer o quê com esse dinheiro? Sim. Vai perder o dinheiro. Aliás, o Michael... Michael Jordan, que você entrevistou, tem uma frase no seu livro Nunca Pare de Tentar, que ele diz, você erra todas as vezes que não tenta. Então a gente precisa tentar. Você não pode desistir, né? Você tem que continuar buscando. E por que prepare-se para ter sucesso e torne-se uma pessoa de sorte? Porque realmente é isso, né? Quando você conversa com essas pessoas que têm muito sucesso, elas trabalham muito, né? Muito. Eu vi muitos artistas... se preparam. São preparadas. Quando você tem uma estratégia, quando você tem um preparo, e aí as oportunidades aparecem, aí você tem sorte. Porque eu vi certa vez o Paulo Altran, saudoso Paulo Altran, dando uma entrevista, e ele dizia, quando eu treinava 4, 5 horas por dia, eu não ganhava prêmio nenhum. Eu não era convidado para nenhum evento. Mas quando eu passei a treinar 8, 12, 16 horas por dia, eu passei a ganhar muitos prêmios e ser convidado para dar entrevista e participar de vários eventos, de vários, portanto, programas. Então, assim, o segredo do sucesso, na verdade, é trabalho.
É trabalho. Não tem outra... É trabalho. Não inventaram ainda uma outra Não. fórmula, né? Não. Trabalho, trabalho, Agora, trabalho. vamos lá. Então vamos ajudar um Agora, pouquinho as evidentemente, pessoas. só Não, para por completar, favor, o programa aqui evidentemente que só o trabalho também não dá sucesso. é teu. Então, isso que eu ia falar. Porque as nós pessoas conhecemos muitas trabalham, pessoas que trabalham. Não vai para lugar nenhum. No livro, você encontra lá tem estratégias. Só paga boleto. Como é que você faz? Só paga boleto. Então, a pessoa Só trabalha paga boleto. bastante, acorda 6 horas da manhã, 5 da manhã, trabalha o dia inteiro, chega cansado em casa, às vezes nem tem tempo para os filhos, para nada, e só tem boleto para pagar. Chega final de semana, não dá para sair porque não tem dinheiro para sair com a família. Como é que faz para mudar isso, hein? Essa é uma rotina conhecida por quase todos os brasileiros. Sim, né? A grande maioria, sim. 98% dos brasileiros Sim. vivem dos Vivem cidadãos para pagar boleto. mundiais. Vivem para pagar boleto. E hoje os boletos aumentaram muito, né? Porque Principalmente depois da pandemia. Há 20, 30 anos atrás, até antes, mas de alguns anos para cá, você vê que a quantidade de contas novas que surgiram Sim, e que surgem todos os dias para a gente pagar é uma grandeza. É. Então você acaba praticamente vivendo uma vida inteira trabalhando para pagar boletos. Trabalhando para pagar boleto. Então o que eu abordo no livro é que muitas pessoas têm sonhos, mas muitas vezes elas não conseguem realizar seus sonhos justamente por causa disso, Silvia. A rotina do dia a dia, né? Tem uma frase Mais que uma todo conta mundo para fala. pagar. Todo mundo fala a mesma frase. Vamos lá. Vamos aprofundar a história. O que eu mais ouço todos os dias e qualquer pessoa fala: não desista dos seus sonhos. Como é que você interpreta essa frase? Não desista dos seus sonhos. É fácil de falar, né? Mas a pessoa, tá bom, eu tenho um sonho, mas como assim não desista? Eu não desisti, mas eu não tenho tempo, eu tenho que pegar o ônibus 6 da manhã, eu tenho um filho, como é que faz? Eu não quero desistir do sonho, mas eu preciso desistir desse sonho porque eu tenho conta para pagar. O que ocorre é que, na verdade, o sonho é algo absolutamente importante, né? Eu estava até dizendo para a aluna ali que o que me fez nunca ter desistido, porque eu também já tive muitos reveses, eu também já tive muitos problemas. Isso é uma coisa que é legal, né? Porque Sim. todo mundo bem-sucedido já teve muitos reveses. Eu já tive muitos reveses. Né, Marco Rossi? Marco Rossi está aqui, nosso maravilhoso. Ele também é um dos responsáveis, nós vamos falar já sobre isso. Marco é meu amigo, meu irmão. Artista plástico maravilhoso que está aqui visitando a gente. Volta para ter um programa só teu, viu, Marco? Então eu também já tive muitos reveses. Eu já teve momentos de perder tudo. E você chegou a perder tudo? Cheguei a perder tudo. Ter uma empresa com 300 e tantas pessoas e as pessoas me consideravam um milionário, eu realmente tinha patrimônio e eu perdi tudo. E você tinha cabeça de que estava tudo bem, é isso que você entende, tinha a cabeça interpreta? de que estava tudo bem. E mas aí você tem um momento na vida do empreendedor que as coisas não dependem mais de você, né? Verdade. Você precisa confiar em muitas pessoas. Uhum. E nem sempre essa brincadeira dá certo, né? Verdade. Porque você tem que delegar. você tem que delegar. E se você for checar cada coisa, você não vive. Você não não trabalha. tem tempo. Não tem Você tempo. tem que confiar nas E pessoas. aí eu desenvolvi uma frase que eu preferia, que eu sempre dizia assim: eu prefiro ser traído do que desconfiar de todo mundo. É isso. Porque se você difícil, ficar você desconfiando de tem total todo mundo, razão. também você não vive. Então é preferível ser traído do que você viver uma vida de procurar traições. Porque tem aquele negócio que se você fica procurando muito, é possível que você ache. Só que você não dorme, você não tem mais vida, você Não tem. Você terceiriza a sua paz para ficar cuidando. E quando você tem muita gente, muitos colaboradores, o que acontece é exatamente isso. Então, muitas vezes, eu vi isso aconteceu comigo e eu tive que recomeçar. Quantas vezes você teve que recomeçar? Foi Pelo uma menos, só? pelo menos umas 2 vezes. 2 vezes Pelo menos você 2 realmente vezes eu tive que teve recomeçar do zero. Do zero, zero, Ivan? do zero. Que história Do maravilhosa. zero. Quanta gente que você pode influenciar nas pessoas falando isso? Começar Porque as pessoas acham que do quebrar zero. é ruim, gente. Às Não. vezes não é. Começar Tem do zero. aprendizado. Eu tô Sério? falando de 2 vezes que eu tive que começar do zero. Agora que eu tive que voltar, vamos imaginar que eu estava indo para Campinas e chegando em Vinhedo eu tive que voltar para São Paulo de novo, é voltar a 80%, 90%. É começar com 10% do que você tinha. Nossa, e aí? A única coisa que te mantém vivo é o sonho. Eu não vou É desistir. você acreditar. Nossa, não é fácil você É você quebrar 2 vezes, hein? conseguir ver além do horizonte. É você entender que apesar desse muro ter se erguido na minha frente agora e eu não estar enxergando nada, é possível ver à frente. Então você tem que acreditar no impossível.
Mas aí o que que fez? Isso é bacana, né? Porque às vezes a pessoa tá... Aliás, pessoal, vamos participar, tá? No 11 98334 5777. Os dois primeiros ouvintes, as duas primeiras pessoas que acompanharem aqui, mandarem um WhatsApp aqui para nossa produção, vocês vão ganhar o livro Prepare-se para ter sucesso. As pessoas, elas muitas vezes, elas não sabem buscar essa força, né? Aonde você foi buscar essa força? Tem uma frase que eu gosto muito, que quando você tem o modelo, você não fica pobre por muito tempo. Então, assim, os americanos fizeram pesquisas durante a Segunda Guerra Mundial, pesquisando judeus que saíam da Alemanha e desembarcavam nos Estados Unidos apenas com a mala na mão, deixando todo o seu patrimônio na Alemanha, fugindo da guerra. Eles levaram apenas a mala. E eles catalogaram aquelas pessoas, onde é que eles iam habitar, em que região eles iam, e 20 anos depois eles foram pesquisar, e aquelas pessoas que estavam vivas e que eram ricas na Alemanha já estavam ricas novamente nos Estados Unidos. Então, quando você tem o modelo, você não fica perdendo por muito tempo. E quando você sabe o caminho quando das pedras, você sabe o caminho das pedras, exatamente. Então, se você tiver uma outra oportunidade, você tem que aproveitar. Você busca outra oportunidade. Tá. Olha, se alguém pegar você hoje, vamos imaginar, me permita fazer essa analogia. Se alguém pegar a Silvia hoje e mandar para um país que ela não sabe nada, que você não conhece ninguém, que você não conhece nada, você chega lá com a sua mala. Daqui a 2 anos, você duvida que você vai estar fazendo o que você faz aqui? Peraí, tem que estar um microfone para mim lá. Então, você vai encontrar um microfone. Tem que ter o que eu sei fazer, né? Algum tempo depois você vai jeito. criar de novo e vai usar um microfone como a sua grande ferramenta de sucesso. Porque você fez isso a vida inteira. Tá no seu DNA. Então, eu aprendi a fazer isso. Eu aprendi a criar produtos e botar gente para vender. Então, mas você tinha aí uma expertise, você tinha um DNA teu, né? Que a pessoa tem que descobrir o que ela sabe de melhor. Porque também tá ali, né? Aquilo que você falou. Você empreender com uma coisa que você não conhece é mais complicado. Sim, mas eu não ia empreender do zero. Era do zero, mas eu tinha a minha experiência. Então, eu investia novamente naquilo que eu sabia fazer. Mas você chegou a ser empregado ou você sempre foi empreendedor? Não, sempre empreendedor. Sempre foi dono do Fui seu nariz? empregado no início da minha carreira. Lá no início da minha trajetória, eu cheguei a trabalhar no mercado financeiro. Mas depois eu fui ser vendedor e no início dos anos 90 eu já comecei a empreender. Então as minhas derrocadas foram sempre como empreendedor. Que é mais difícil, as pessoas acham que é mais fácil, difícil, né? É muito mais fácil difícil. Ser patrão, não é mais não? Difícil. O sofrimento do empreendedor é muito maior e as decepções, porque, por exemplo, quando você perde o emprego, você só perdeu o emprego. Quando você perde a empresa, você perde o emprego, você perde o seu capital, você perde muitas vezes o patrimônio. Teve uma das vezes que eu perdi a família também. Porque aí minha avó falava o seguinte, viu, Rosino? Quando a pobreza sai por uma janela, o amor sai por outra. Sai por outro. O meu saiu, o meu foi embora. É difícil encontrar gente que fica junto na hora ruim, é ou não é? O meu foi embora. E levou a minha filha. Eita. Eu fiquei sozinho, sem mulher, sem dinheiro. E ainda tinha mais uma coisa. Naquele tempo eu tinha um empreendimento e eu ainda fiquei com várias ações trabalhistas. Uau! E aí, Ivan, o que passa na cabeça de uma pessoa assim? Muitas coisas. O que... Por 2, 3 dias, por uma semana, você pensa que acabou tudo. Muitas vezes eu cheguei a pensar que estava tudo acabado, que eu estava derrotado, que não ia ter mais como recomeçar. Mas a gente acha que não dá tempo. Não dá mais tempo. E eu acredito que o universo conspira. Quando você tem fé, quando você acredita, e quando você tem um sonho e sabe que tem algo que você pode realizar, então passava 2, 3 dias, eu não sei de onde, quer dizer, a gente sabe de onde, né? O Criador te dá forças, te mostra caminhos. E aí você, num determinado dia, você do nada fala, é isso que eu vou fazer, cara. E você não sabe de onde veio esse insight, né? Não sabe. Você não sabe Só de onde sabe que vem. isso faz parte de você, né? Eu tive uma consultoria, que eu sempre digo que foi a mais importante que eu tive de todas elas, né? Eu tive grandes profissionais que foram nas minhas empresas, dar treinamento. Mas eu lembro que uma dessas vezes eu estava falando com a minha mãe.
Minha mãe tem 81 anos. Qual é o nome da sua mãe? Dona Lia. Dona Lia não está escutando a gente, não? Eu não sei se a Dona Lia está escutando a gente. Um abraço, Dona Lia. Então, eu lembro de uma das vezes que eu liguei para ela e ela falou assim, filho, eu tô te achando um pouco triste, né? Não sei, parece que você tá... Eu falei assim, realmente, mama, teve uma derrocada aqui, eu tô patinando. Ela... filho, eu rezo por você todos os dias. E aí ela... Não sei onde ela encontrou essa inspiração que me deu inspiração. Ela falou assim, não se esqueça de uma coisa. Você é guerreiro desde pequenininho. Você sempre foi guerreiro. E continua. Eu respirei fundo e falei assim, quem sou eu para ficar reclamando, né? Depois de ouvir isso. Mas é uma coisa que vem de dentro, Aí vem de dentro. Aí eu acredito em algumas coisas, mas aí você né? começa a mudar o seu pensamento, você não deixa o ruim chegar, eu vou conseguir essa força interior que a gente tem que ter. Isso é necessário, realmente? Não é da boca para fora? Não, você reúne forças. Isso tem que vir de dentro. Mas tem que falar? Tem que ter uma positividade? Como é? Só falar não resolve, né? Você vê muitas pessoas que dizem assim, agora eu tô motivado. Participa de um treinamento e volta para casa dizendo que agora vai voar. E no outro dia tá gatinhando. Porque a motivação é como um balão. Você enche o balão e ele murcha. Você enche e ele murcha. Então, eu acredito muito mais no entusiasmo do que na motivação. Então, é preciso ter entusiasmo. O entusiasmo significa o seguinte, eu quebrei, mas eu vou voltar. A motivação, você Isso quebrou... tem que falar, né? Eu quebrei, mas eu vou voltar. Quebrei, mas eu vou voltar. Prepare-se, porque eu vou voltar. Eu quebrei, mas eu vou voltar. E também eu não posso deixar de agradecer a alguns amigos, né? Sempre tive algumas pessoas que diziam, cara, você vai dar a volta por cima. Já agradece. Você vai dar a volta por cima. Tem alguém para agradecer aí, já agradece. O meu amigo José Moreira, o meu amigo Ariovaldo, sempre pessoas que... A gente tem que ter gratidão, que disseram assim, cara, eu sei que você vai conseguir. Olha, você vai conseguir. Independentemente do que te aconteceu, você é um cara talentoso, daqui a pouco você vai estar de volta. E a gente se recolhia por algum tempo, mas em muito pouco tempo voltava de novo. Ivan Souza, atenção, nós vamos fazer um rápido intervalo até o final do programa. 2 livros, prepare-se para ter sucesso e torne-se uma pessoa de sorte. Para você vir buscar aqui na rádio, tá? Vir falar aqui com a gente, conversar com a gente, procurar a nossa produtora Isabela e vai ganhar o livro já para se preparar, tá? Recebendo aqui no nosso Conexão Capital, Ivan Souza, empreendedor, coach, palestrante, está lançando o livro Prepare-se para ter sucesso e torne-se uma pessoa de sorte. Ele que fez aqui, gente, um depoimento. Muitas vezes, né, você vê esses livros de autoajuda, você fala, será? Mas, no caso do Ivan, ele passou por isso. Então, além dele ter se preparado, hoje ele é um coach empreendedor de sucesso, mas ele passou por isso. Então, muitas vezes você aí em casa, você que está acompanhando a gente, principalmente pela AM 1040, tem muita gente pela AM 1040, muito. Nós temos muitos ouvintes, bastante também no Facebook, no YouTube, mas mais pela 1040. E muita gente está passando por dificuldade, acha que está tarde, acha que não tem tempo de recomeçar, principalmente acima dos 40, 50 anos, acha que não vai dar mais, trocar de profissão, não, agora já está tarde, agora não dá mais certo. E aí, você recebe uma pessoa como o Ivan, que já passou por esses momentos e sabe que tem uma ligação aí para essa volta por cima. Você falou de um treinamento, você faz um treinamento com as pessoas, dá para a gente treinar para ter sucesso, é isso? Na verdade, as pessoas têm muitos traumas, Silvia. Então, eu tenho um treinamento que chama-se Um Impulso para o Sucesso, que é um treinamento de imersão. Então, eu levo as pessoas para um hotel fazenda numa sexta-feira à noite e fico com elas até o domingo à noite. Começa às 21 horas na sexta e termina por volta de 20 horas no domingo. Então, durante esse treinamento, não é que a gente ensina elas a ter sucesso, mas a gente ajuda essas pessoas a abandonarem alguns traumas, os traumas, as crenças, aquelas coisas que muitas vezes atrapalham as pessoas, não só de ter sucesso, mas de viver uma vida mais leve, né? Tem gente que vive histórias, eu conheço histórias extraordinárias nesse treinamento, porque as pessoas lá, elas acabam confessando coisas que elas nunca confessaram para ninguém. Porque a gente tem momentos de
De profundidade. De profundidade. tentar você realmente mergulhar, né? Isso, a pessoa realmente faz um mergulho. A gente pede lá para a pessoa não usar celular, não fazer contato com a família. Ela realmente fica numa imersão. E nesses momentos, por meio de metáforas, de treinamentos, a gente acaba fazendo com que a pessoa ela tenha um encontro consigo mesma. Uhum. Então ela acaba em grupos, nós formamos pequenos grupos de meia dúzia de pessoas, e a pessoa acaba ali contando coisas da vida dela que ela nunca contou para ninguém. Mas isso significa que a pessoa tem que... Quem está nesse momento precisando do prepare-se para ter sucesso, ela precisa primeiro ter um autoconhecimento, você quer dizer? Eu diria que se a pessoa não procurar ajuda, é muito difícil, Silvia. Sozinho ela não consegue. Porque ela precisa se libertar de muitas coisas para poder seguir em frente. Imagine uma pessoa com peso tentando subir uma ladeira, tentando caminhar com uma mochila pesando 50 quilos. Então não é só se preparar com conhecimento, é preparar também o corpo. Fisicamente, você tem fisicamente, mentalmente, emocionalmente, tudo isso é importante. É tudo importante. E quando você fala assim, talvez uma das maiores forças que o empreendedor tem para não desistir é o mental. Porque o grande preparo é mental. Está tudo na mente. Está tudo na mente. E eu diria que a coisa mais importante que a pessoa precisa administrar, precisa controlar, são os pensamentos. Ai, como é difícil controlar pensamento ruim. É ou não é? Porque eles vêm a todo momento, né? A nossa Lu Nascimento também está aqui. Não é difícil? Não é difícil controlar o pensamento? Às vezes a gente fala, não, eu não quero pensar nisso, mas vem. Mas vem o pensamento. Então, a primeira coisa que a pessoa precisa se libertar é do medo de ter medo. Eu sempre digo que o medo de ter medo é talvez a pior coisa. Porque o que é o medo de ter medo? Quando você fica com medo, você perde tudo. Porque se você ficar com medo de atravessar a rua, provavelmente você não vai atravessar. E aí você vai ver as outras pessoas atravessando e você ficando para trás. Então eu sempre digo assim, cara, a coisa que eu mais tenho medo é de ter medo. Então eu prefiro ser ousado. Claro que você precisa correr riscos calculados, mas se você não tiver a coragem de ousar, você vai ficar vendo todo mundo ir e você não vai. E vai ficar para trás. Eu queria a participação do público. Prepara aí, tem algum já para colocar? Tá na ponta? Vamos ver. Boa noite, Silvia Vinhas, Isabela, Rosina é o convidado. Minha pergunta é assim, né? Simples, inclusive. Quem tem mais sucesso? As mulheres ou os homens? Eu acredito que sejam as mulheres. Que elas são mais perspicazes, mais audaciosas, né? E mais corajosas, vamos dizer assim, na minha opinião. Tiro base pelas leoas lá da África, né? Elas que caçam e cuidam bem dos seus filhotes. Então, eu acho que o mundo feminino, assim, nesse âmbito, seria, acho que, de sucesso mesmo. Tiro base por elas. Eu só fico esperando matar a fome, vamos dizer assim. Um abraço para todos, boa semana, Marco Antônio da Vila Ré. Marco Antônio, obrigada. Tá profundo, hein, Marco Antônio? Olá, Marco Antônio, obrigado pela pergunta. Realmente, no mundo do empreendedorismo hoje em dia, as mulheres são bastante atuantes, né? Mas eu diria, Marco Antônio, que o sucesso ele está disponível para todas as pessoas que acreditam e que têm uma causa e defendem essa causa, né? Evidentemente que hoje em dia, no mundo dos negócios, a participação da mulher tem sido cada vez mais efetiva. Então, realmente, a gente tem a impressão de que hoje as mulheres, já há bastante tempo, são as donas do mundo, né? Não pode dar muita... Não pode dar muita... Eu acho ótimo isso, eu acho isso ótimo. Eu tenho a impressão que o mundo seria melhor. Quanto mais as mulheres tiverem oportunidade, mais a gente tem oportunidade de viver em um mundo melhor. Você pode ver que os negócios das mulheres são mais harmonizados, né? São mais... Mulher consegue ter muitos focos. Mulher é extraordinária. Muitos focos. Mulher realmente tem Homem tem caixinha, né? Uma capacidade. Abre uma caixinha, não pode falar com ele que ele ele está na caixinha lá, né? Caixinha. Uma caixinha, você... É uma coisa de cada vez, né? Mulher não, mulher né? É extraordinária. Mulher faz tudo de uma vez. A versatilidade, a capacidade de interagir em diversas áreas ao mesmo tempo, né? Agora, para ter sucesso, todo mundo quer ter sucesso para ser feliz. Eu só vou ser feliz se eu tiver sucesso. Essa busca de felicidade misturada com sucesso, como é que você vê isso? Tá provado, inclusive, agora cientificamente, né? A neurociência provou
A Harvard fez uma grande pesquisa e mostra que as pessoas felizes têm mais sucesso. Então, na verdade, hoje é preciso você primeiro ser feliz para ter sucesso. Se você ficar esperando ter sucesso para ser feliz, a probabilidade da sua felicidade demorar muito ou nunca chegar é muito grande. Então, é preciso encontrar o caminho de ser feliz fazendo o que você já faz. Eu sempre tenho uma frase, Silvia, que eu digo que é preciso você ter a capacidade de ser feliz enquanto resolve os seus problemas. Porque E o que é isso? é aquilo que eu disse para você. O entusiasmo, independentemente da situação, você tem que viver, a vida tem que continuar. E tem que ser feliz com as pequenas coisas, né? Tem que Porque as pessoas querem aprender. grande. Não precisa esperar o topo da montanha para ser feliz. Você pode ser feliz a cada degrau que você sobe. Então é preciso ter a capacidade de curtir a viagem e não só ficar esperando o destino. Porque Agora, as pessoas acreditam que só podem ser felizes no destino. Quando tiver chegar, dinheiro, quando tiver dinheiro. tiver- Você vê que antigamente, hoje a gente ouve menos isso, felizmente, mas antigamente quando eu me aposentar, quando eu tiver a casa própria, hoje não tem mais isso. quando meu filho se formar, aí depois vem o neto, e depois vem o bisneto, e a felicidade não vem nunca. Então, as pessoas que entendem que é preciso ser feliz e que o sucesso é uma consequência, principalmente da Olha felicidade. aí, sucesso é consequência. Sucesso As é pessoas não têm que consequência. almejar. É uma consequência do seu trabalho, da sua vida, da sua gratidão. De das tudo que você pessoas, faz, do né? perdão, da gratidão, do perdão, tudo isso, porque uma das coisas que a gente ensina lá naquele treinamento é exatamente isso, o perdão, a gratidão, o merecimento. Tem gente que não se acha merecedora do sucesso. Elas acreditam que o sucesso não é para elas. Elas imaginam que as pessoas que têm sucesso são pessoas que, de alguma forma, fizeram coisas que não deveriam, e aí essas pessoas não se acham merecedoras. Entendi. E o sucesso não vai para quem não tem essa intimidade com a vida. Quem não perdoa, quem não entende. Hoje, o mundo é bastante diferente hoje em dia, né? Então, assim, Tá bem diferente. se você tem Forma mágoas, diferente. a mágoa faz a pessoa sofrer e ela não se acha merecedora, dificilmente as coisas vão acontecer para Deu ela. errado uma vez, acho que não vai ter Acha mais que não vai. chance. Muitas vezes acontece, Silvia, aliás, tem uma frase que é muito bacana, que é assim, o triunfador errou muito mais do que o perdedor. A diferença é que ele errou e tentou de novo, até conseguir. Quantas vezes que o Thomas Edison... Quanto é? 3.000 errar. Fantástico, né? 3.000 tentativas para chegar lá na lâmpada, gente. 3.000 vezes de não saber como é que era a lâmpada. Mas nenhuma foi fracasso. 3.000 tentativas. 3.000 tentativas. Não foram nenhuma 3.000 foi fracassos. Exato. Mais participação do público, vamos lá. Boa noite, Silvia Vinha, Boa noite. Isabela Linda, convidados. Boa noite, parabéns a todos os aposentados. Hoje é dia dos aposentados, né? Olha! Uau! E eu estou muito feliz, esse rapaz é muito bacana. Eu tentei ligar, mas estava dando ocupado. Beijo, meus amores. Muito obrigada, Boa viu? noite. Muito obrigada pela sua participação aqui. É a vovó Cidinha. Eu já conheci a voz. Um abraço para a senhora, vovó. E depois prepara mais... Depois você prepara mais um, tá, ô Rosino? É possível ensinar o caminho do sucesso ou cada pessoa tem o seu próprio? Eu acredito que o sucesso, Silvia, ele pode ser aprendido. Da mesma forma que você aprende física, aprende matemática, aprende geografia, história, você pode aprender a ter sucesso. Só que é preciso de um método, né? Então, existem métodos, existem hoje todas essas pessoas. O coach, por exemplo, é uma das ferramentas. O coach, a PNL, são ferramentas que ajudam muito as pessoas a se descobrirem a realmente. se descobrirem, a atingir metas com mais facilidade, com mais velocidade, etc. No livro eu abordo bastante isso. Você ensina, eu ensino você só no aborda. livro como é que a pessoa... Você ensina o caminho das pedras aqui ou não? Tem o caminho das pedras aí. Eu acredito que a pessoa que ler o livro, ela terá muito mais facilidade e muito mais probabilidades de atingir as suas metas do que as pessoas que não leem o livro. Porque eu estava olhando aqui, dando uma folhada, você dá ferramentas, né? Tem ferramentas. Né?
É preciso ferramentas. Uma das coisas que as pessoas pensam é que apenas com vontade, apenas com força de vontade, elas vão conseguir. Não é isso. Não é só isso. Força de vontade é mais ou menos como você ficar fechado numa sala dessas e achar que você, com muita força de vontade, batendo a cabeça ali na parede, você vai conseguir sair. Não vai. Você vai ter que pensar Uma hora você como vai, é que é essa sala. você vai ter que estudar a sala, encontrar, e você vai ver que tem possibilidade de você sair sem precisar quebrar a cabeça e nem a parede. Né? Então as ferramentas são os métodos que vão levar você a atingir os seus objetivos no menor curto prazo, num espaço menor de tempo e numa velocidade maior. Quem está passando nesse momento por um período difícil, principalmente por causa da pandemia, você falou de empreender, as pessoas que perderam tanto lugar que fechou. Você vai assim, ali na minha rua, ali onde eu moro, você vai dar a volta, tem um monte de gente que fechou as portas. Quem está passando por esse momento agora, que está precisando dar o primeiro passo, o que você aconselha? Olha, Silvia, na verdade nós estamos vivendo um momento ímpar realmente, né? Nunca nós vimos talvez tantas portas abaixadas. Impressionante. Né? Tantas portas abaixadas e tanta gente com dificuldades. Eu vi uma estatística hoje, eles fizeram um levantamento no centro de São Paulo e encontraram 7.500 pessoas morando nas ruas de São Paulo. É um número muito grande. Um número exorbitante, um número que a gente não imaginava que tinha, né? 7.500 Isso, pessoas. os que eles encontraram, porque segundo o padre Lancelotti, são muito mais. Porque ele disse o seguinte, não foram nos porões, não foram dentro dos viadutos, não foram nos subsolos, não foram em muitos lugares fazer a pesquisa. Então eles não foram em lugares que eles acharam inseguro para fazer a pesquisa. Então eles buscaram pessoas que estavam visivelmente ali, que estavam à vista. 7.500 pessoas. Então, se eu tivesse que dar uma dica para a pessoa que perdeu a empresa, que perdeu o emprego, que está em dificuldades, eu diria para ela assim, empreenda. O que é? Fazer o quê? Empreender é o Olha, quê? Fazer um bolo? Fazer o quê? Eu vou te contar uma história. Eu tenho uma senhora que trabalha comigo, já há muitos anos ela trabalha na minha casa. E o ano passado, durante a pandemia, ela estava reclamando que as coisas estavam difíceis. E eu disse para ela, Isabel, seu esposo está desempregado, mas me diz uma coisa, ele já tentou vender alguma coisa? Ah, não, seu Ivan, eu acho que ele não tem jeito para isso. Falei, faz o seguinte, veja se ele quer ir vender alguma coisa no Farol. Opa! Veja se ele quer ir vender alguma coisa no Farol. Eu te dou o dinheiro e você não precisa dizer que fui eu. Você compra os doces e ele vai vender no Farol. E foi fantástico, porque ela não precisou que eu fizesse isso. Ela conseguiu comprar e uma semana, 2 semanas depois ela falou assim, seu Ivan, tá o meu marido e o meu filho no Farol. Já aumentou? Ela falou assim, ela fazia o doce. O marido foi primeiro, eles compraram balas. Ah, tá. Ela foi a investidora, ela foi a empreendedora. Então ela comprou um saco de bala, eles estavam ganhando R$60 por dia livre. Olha! R$60 por dia livre, começando por volta de 11 horas e parando por volta de 16 horas. Então eu quero dizer para a pessoa que está desempregada, que está em dificuldade, nós aqui estamos em São Paulo, mas no Brasil inteiro está cheio de oportunidades, Silvia. Tem que prestar atenção nas oportunidades. Tem muitas oportunidades. Né? Olha, para uma pessoa que quer ganhar dinheiro, são muitas as oportunidades. E às vezes as pessoas ficam pensando que precisa ter R$1.000, R$10.000, R$100.000 para começar um negócio. Você pode começar um negócio com R$100. Mas tem que ter um planejamento, né? Porque tem gente que fala o seguinte, eu ganho pouco. O que eu ganho, não dá. Então, sei lá, ganha R$2.000. Não dá para pagar. Aí ela começa a ganhar 4. Nossa, 4 também não dá. Aí ela começa a ganhar 10. 10 também não dá. Porque a pessoa não sabe lidar com aquilo que ela tem. Ela não está preparada. Então, essa preparação, esse planejamento tem que ser para R$1.000, para 10.000, para 1 milhão. Eu sou neto de português, então os portugueses têm um ditado que é o seguinte, o homem não é visto pelo que ele ganha, mas pelo que ele guarda. Então não importa se você ganha 10 ou se você ganha 2, você tem que encontrar uma forma de guardar alguma coisa. Uhum. E é esse guardar, o sujeito que ganha R$2.000, ele pode tirar R$50 e começar um empreendimento. Uhum. Com R$50, se você entrar num desses mercados que vende doce, que vende bala, você compra um saco de balas por R$50, por R$100. E nem precisa sair do emprego. Ele pode, nas horas vagas, ele pode, depois do expediente dele, ele pode começar um negócio
e desenvolver. A partir daí, com R$50, ele começa, ele vai... Porque isso dá o dobro, no mínimo, esses negócios. Vender água. Ah, você não quer vender bala? Porque eu também não venderia bala. Se eu tivesse que começar do zero hoje, e eu não tivesse absolutamente nada, somente R$100, eu não ia comprar bala porque faz mal à saúde, eu não ia vender refrigerante porque faz mal à saúde, mas eu ia vender água. Entendi. Água faz bem para todo mundo e todo mundo compra água. Entendi. Então, se você comprar um pacote de água, você compra uma garrafa de água em torno de R$1,20, compra aqueles pacotes de água para casa. Você já ganha ali. Você vende por R$3. Você vende por R$3. Se você vender 100 garrafinhas de água por dia, agora eu pergunto para você acha que no sol que está fazendo aqui no Brasil inteiro, porque o Brasil faz sol o ano inteiro, é difícil vender 100 garrafinhas de água por dia? E tem que ter uma meta até para o que vai vender, né? Nós estamos falando de R$5.000 por mês. Gente, essa conta tem que ser feita. Nós Tem estamos mais alguém falando aí? de R$5.000 por mês. Só que a maioria das pessoas vai falar assim, ó. Ah, mas eu não vou vender água no Farol. Entendeu? Tem razão. Então os caras estão dando uma Bolsa Família agora, que eles dizem que é uma coisa extraordinária de R$400, mas que não compram o que você comprava com 100 há 2 anos atrás. Não, tá completamente diferente. Eu vi gente dizendo assim, nunca tivemos um valor desse. Gente, é só fazer as contas. E essa conta tem Só que ser fazer uma feita. relação com o dólar. Quantos dólares você está dando? A gente não vai, acho que não tem mais tempo, né? Tem? Dá tempo? Então vamos lá. A última participação. Boa noite, Silvia Vinha. Boa noite. Boa noite, Rosinhos e convidados e produtores. Maria Quitéria Belisa Maria. Como deixar de só trabalhar e pagar boleto? Qual é a mágica? Tadinha. Maria, né? Acho que é Maria. Ô, Maria. A última pergunta aí. Um abraço para você, Maria. Maria, a única fórmula que eu conheço de como deixar de trabalhar para pagar boleto, na verdade, você não vai deixar de trabalhar. Você vai ter que trabalhar com estratégias. Se você somente trabalhar, vai ser provavelmente, cada vez mais vai ter mais boleto e provavelmente menos ganho. Então tem que ter uma estratégia aí, encontrar um tempo, dividir um tempo e poder fazer um planejamento, Maria, para ganhar mais. O que você tem que pensar é quanto você precisa ganhar mais para pagar os seus boletos, porque boleto é algo que veio para a nossa vida e não vai nos deixar. Não, todo mundo tem boleto. Não vai nos deixar. Outra coisa, antigamente o boleto era só na cidade. Hoje você vai para o sítio, você vai para a fazenda, também os boletos chegam. Sim. Então os caras descobriram que podem mandar boleto para qualquer lugar. Ainda mais agora com que rede vai social, chegar. né? Chega Exatamente, o boleto chega. Então, não tem mágica, Maria. A mágica é entender e buscar uma fórmula de ganhar mais. Isso é bastante possível. Acabei de dizer aqui como é que você faz para ganhar mais. Vender água, vender bolo, vender doce. Conheço muitos lugares em São Paulo que tinham um comércio grande. Os caras fecharam e vendem uma casa de bolo hoje em dia. Bolo, doce. É um grande empreendimento. No meu condomínio, olha, vou te contar. Grande empreendimento. Olha, quem ganhou? Os primeiros que ligaram aqui, que participaram, é a vovó Cidinha e o Marco Antônio, tá? Marco Antônio, por favor, você vem pra cá pegar com a Isabela o seu livro, você que vai ser realmente um homem de sucesso. E a vovó Cidinha, por favor, você que tá sempre aqui, volta! Tá sendo chamada para você pegar esse livro aqui e dar de presente para alguém ou você mesma ter o sucesso. Bom, a gente tá chegando no finalzinho. Eu quero deixar esse tempo para você falar... Sabe, o que você pode mais acrescentar, o que a gente deixou de falar, só para a gente encerrar o programa. Silvia, eu quero dizer para as pessoas que acreditem, pessoa que está desempregada, que perdeu a empresa, que está vivendo um problema. A gente sabe que não são poucas as pessoas que estão vivendo esse momento de dificuldade. Muita gente. Então é preciso ter muita fé, preciso ter muita coragem e acreditar. Não pode desistir. O que mais te ajudou? O que mais te ajudou a sair do Eu acho que você precisa acreditar em alguma coisa. Você precisa acreditar em alguma coisa. Esperança. Você precisa acreditar que você é invencível. Eu acho que quando você tem algo dentro, essa é uma coisa que eu acredito muito. Quando você tem algo dentro, você não perde. Você não perde aquilo que está dentro de você. Lindo isso. Você só perde aquilo que está fora. Então, se você tem algo dentro de você, que faz parte de você, se você internalizou a sua crença, se você internalizou a sua fé, se você internalizou as suas metas, você vai atrás.
E você torna-se invencível. Essa força é uma força tua, Essa uma força força interior, é uma força individual. Essa força ela é individual, mas ela pode ser compartilhada com todas as pessoas. Todas as pessoas precisam e podem buscar dentro delas o que é que as move. Então, provavelmente você tem algo que a move. A Luna tem algo que faz com que ela seja a pessoa que ela é, faz com que ela faça o que ela faz. Então, cada pessoa tem que buscar no seu âmago, dentro, é dentro que você busca. Aquilo que lhe move. Aquilo que faz você acordar cedo e dormir tarde. O que é? Faz essa pergunta para você, a lição de casa aí. Busque dentro de você. O que faz você acordar cedo e dormir tarde? O segredo tá aí. É só você praticar isso daí. Muito bem. Palmas, viu, Rosino? Muito bem. Prepare-se para ter sucesso, torne-se uma pessoa de sorte. Ivan Souza, empreendedor, coach, palestrante, muito obrigada pela sua participação. As pessoas te encontram, então, como? Esse livro? Tem o Instagram, Ivan Souza Palestrante. O Prepare-se para ter sucesso você encontra na Amazon.com, nas lojas americanas. Muito bem. No Shoptime. Tem na Toca Livros, tem o livro em audiobook, você pode também baixar o áudio lá e escutar o livro, se quem não gosta de ler, quem não tem tempo. Você pode escutar no carro, você pode escutar enquanto faz alguma atividade em casa. Muita coisa, olha. E tem o site também, prepare-se-para-ter-sucesso.com.br. Tem o site do livro. Parabéns. Eu quero agradecer a você pela oportunidade, muito obrigado. Obrigada. Foi um prazer conhecer você pessoalmente. Obrigada. Eu já conhecia há bastante tempo, acompanhei um pouco sempre da sua jornada. E você vê, a gente vai se reinventando. É uma alegria estar aqui com você, tá bom? A gente vai se reinventando. Muito obrigado, quero agradecer Obrigada. a Isabela, agradecer a Luna, agradecer o Marco Rossi que está comigo. Marco Enfim, Rossi vai voltar aqui para conversar com a gente. Ao Rosino, que eu tanto ouço você falar dele. Então, muito obrigado e que Deus abençoe a sua vida. Amém. E mais sucesso para você. Muito obrigada, obrigada mesmo, viu, pela participação, tá bom? Beijo para vocês, gente, obrigada. Tchau. Foi nos bailes da vida ou num bar em troca de pão.